Hoje nós estamos em mais uma aula do nosso discipulado, onde nós temos um tema muito importante. Antes do que tudo, a paz do Senhor para todos que fazem parte dessa classe. E hoje nós estamos com a lição de número 13, onde nós iremos estudar o tema o discípulo e o evangelismo. O texto bíblico que está inserido nesse tema está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16 e o versículo 15, que diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, na verdade, o que é evangelismo? Você deve entender que você, como aluno do discipulado, você foi evangelizado por alguém. Alguém falou da palavra de Deus para você, alguém falou da Bíblia para você, e naquele momento você passou a crer. E aí, certamente, você absorveu a ideia de como a Bíblia sendo a verdade para você, e você hoje está na classe do discipulado fazendo parte para que você venha a conhecer mais os caminhos do Senhor. E aqui na introdução diz o seguinte: certamente você já ouviu a expressão na sua igreja e em vários setores da cristandade. Você mesmo foi alcançado pela graça de Deus através dessa magnífica obra. Evangelismo é o emprego da palavra de Deus por todos os crentes. O primeiro ponto diz assim: por que e quando devemos evangelizar? Então, o ponto 1 diz, todos precisam de uma salvação. 2, recebemos uma ordem do Senhor Jesus. E 3, Deus nos concedeu o privilégio de participarmos da sua obra. Então, todos os homens, a Bíblia determina que são pecadores e precisam de um Salvador. Está registrado no Evangelho, na Epístola de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23. Que diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todo ser humano precisa de um Salvador, precisa de alcançar essa promessa. E nós percebemos que essa necessidade é urgente nos dias atuais e em todo o tempo foi da pregação do Evangelho. O homem só poderá crer depois de ouvir a palavra. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 2. Recebemos uma ordem do Senhor Jesus. Fomos chamados pelo Senhor e separados para uma sua nobre e suprema tarefa de evangelização. Está aqui inserido Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, no versículo 21. E Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, o versículo 22. A grande comissão repetida por 5 vezes em todos os evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Então nós vemos que o verdadeiro alvo do Novo Testamento simboliza ou significa o ide de Jesus. Deus nos concedeu o privilégio de participarmos da sua obra. A Bíblia diz que os anjos tiveram um ardente desejo de fazer essa obra, de falar de Jesus e de evangelizar. Mas pela natureza dos anjos, eles não poderiam exercer essa função, nem exercer esse papel de realizar esta obra. Então foi instituído e foi incumbido pelo próprio Deus de que seria o próprio homem que conheceu o pecado, que conheceu a condição errante, ele mesmo se regeneraria e falaria do grande amor de Deus. O tempo de Deus é agora. Então, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Você pode aí consultar na sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2, que você pode ver que a lição diz assim: devemos evangelizar todos os dias, aproveitando toda a oportunidade. A Bíblia recomenda que preguemos a palavra a tempo e a fora de tempo.
Pode aí ver 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 2. Agora aqui vem as perguntas que a lição diz. Onde devemos evangelizar? Número 1, nos cultos. Após a pregação e o apelo, os ganhadores de alma deverão estar atentos para levar aos ouvintes a palavra amiga e sincera. Então, o culto é um dos veículos, é um dos meios que faz com que o evangelho seja pregado, através da pregação, através dos hinos e da mensagem. Então, diz o seguinte: existem pessoas que, mesmo sendo convencidas pelo Espírito Santo, precisam de ajuda para fazer a sua decisão. O segundo ponto, aonde nós devemos evangelizar? Evangelizar nos lares. Jesus disse que o campo é o mundo e o mundo começa à nossa porta, na porta do nosso lar. Então, Marcos, no capítulo 5 e versículo 19, os crentes primitivos evangelizavam de casa em casa. Terceiro ponto, onde nós devemos evangelizar? No trabalho. Jesus chamou seus discípulos quando eles estavam ocupados em seus trabalhos habituais. Então, a sociedade onde a gente convive, o nosso relacionamento com colegas, patrões, é um dos meios que se pode também se falar de Jesus. E ali, quando se prega, quando se fala da mensagem do Senhor, acontece algo impressionante. O quarto, nos transportes. Então, o meio de transporte também pode ser um veículo de que você possa usar para falar de Jesus, entregando o folheto, pode ouvindo hino no seu próprio aparelho de celular, e a pessoa pode também ser evangelizada. E aí diz o seguinte: quando não podemos falar com alguém, entrega um folheto apropriado no tempo oportuno, aquela pessoa que vai ao seu lado. No quinto ponto, nos hospitais, penitenciárias e outras instituições. Então, nós vemos que as instituições públicas são os lugares necessitados. Não é só porque as pessoas que estão ali dentro são pessoas do mal, são pessoas que estão no pior estágio da vida, não. Nós vemos que as pessoas caíram naquele meio, naquele ambiente, mas eles têm uma alma e eles precisam de Jesus. Há pessoas que, em boas condições de saúde e em plena liberdade, jamais ouviram o Evangelho, mas nessa circunstância costumam ouvir de boa mente. Às vezes a pessoa repugna, jamais vai a uma igreja, nem quer ouvir a palavra de Deus, mas quando se acha num hospital, numa penitenciária, nenhuma repartição assim que às vezes traz a ele um sofrimento ou uma decepção, ele abre o coração e os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Em todos os lugares, que é o sexto ponto. O convite da salvação destina-se a todas as pessoas em todos os lugares, independente de cor, de credo, de religião, de raça, de cultura ou posição social. Aqui o terceiro ponto diz assim: requisitos necessários para se evangelizar. O primeiro, ler e estudar a Bíblia diariamente. Então, para a gente falar da Bíblia, a gente tem que ter um conhecimento. Conhecer um pouco a palavra de Deus para que a gente possa transmitir. Você pode ver aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, Filipe, abrindo a sua boca, começou nas Escrituras a ensinar a Jesus, o eunuco, da rainha de Candace, que ali é uma coisa muito interessante. Você pode examinar aí em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. 3. Ter ardente amor pelas almas perdidas. Então, o desejo pelo qual você pode perceber que o ser humano está perdido, está iludido, está preso em qualquer circunstância da vida, é um momento exato para se falar de Jesus. 3. Ter vida santa e separada para Deus. Então, nós vemos que até o próprio Pai Nosso diz o seguinte, que a oração Jesus ensinou, diz assim: livra-nos do mal. Então, nós devemos fugir da aparência do mal para que nós não venhamos a nos contaminar. E a palavra de Deus nos diz, lá em Salmos, capítulo de número 51, versículo 2 até o versículo 13. Muitos crentes trabalhavam a toda força e vendo a razão dos seus frutos. 5.
aprender com o Mestre Jesus. Então, quando se aprende com o Mestre Jesus, a pessoa torna-se um discipulador, um pregador do Evangelho, que mostra a base da vida cotidiana. E você pode ver que os passos de Jesus foi direcionado principalmente a levar a mensagem da palavra de Deus. Nós vemos aqui na letra A, Jesus aproveitou a oportunidade, embora cansado e faminto, ele pregou o Evangelho. Letra B, ele esperou o momento de estar sós com a mulher, ali no poço de Jacó, falando com a mulher samaritana. Letra C, ele não se importou com os preconceitos sociais, raciais ou religiosos. Letra D, entrou logo no assunto da necessidade espiritual daquela mulher, que é do versículo 7. Letra E, não se afastou do assunto da salvação, nem se desviou do seu objetivo. Letra F, Jesus fez a samaritana entender que era uma pecadora. Letra G, não atacou seus defeitos, nem a condenou. Letra H, Jesus mostrou compaixão e interesse à vida da mulher. Então você pode examinar aí, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 1 a seguir, esse episódio. E no 5, você, para ser o requisito necessário para se evangelizar, você deve estar cheio do Espírito Santo. A ordem de Jesus à igreja está destinada em Mateus capítulo 28, versículo 20, dizendo, para pregar o Evangelho, tem que estar intimamente ligado à afirmação e dando todo o poder a Jesus que foi dado nos céus e na terra. Então ele estava definindo que o pregador do Evangelho seria munido pelo Espírito Santo. Então, o conselho que a lição tem para o discipulado é, como discípulo de Jesus, o pregador do Evangelho precisa estar convicto que fora do Evangelho não há esperança, não há remédio nem solução para as almas. Os crentes têm esse poder, deixar de partilhá-los e contribuir para que as almas não se percam. Para podermos evangelizar apaixonadamente, precisamos ter a capacidade de ver multidões como se através dos olhos de Jesus, como ovelhas sem pastor desgarradas, errantes e sofredoras. Se assim não for, nosso trabalho de evangelização se tornará frio, rotineiro e secularizado, pecando por excesso de organização, por um lado, e por outro, pela falta de amor. Que a unção do Espírito Santo seja o momento especial para a vida de cada discipulado. Então, aqui chegou ao final dessa lição número 1, a 13ª lição, né? O discípulo e o evangelismo. Então, você foi destinado hoje a ser um discipulador. Você hoje conhece Jesus, você sabe quais são os mandamentos, você sabe quais são as ordenanças e principalmente Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então essa é a ordem de Jesus para todos. E Deus que nos abençoe.